Estamos aqui mais uma vez na Roda Luz Livre, diretamente de Campinas, para todo o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos praticamente na véspera das energias do portal 8 do 8, desse ano de 2025. Ele é conhecido como o Portal do Leão. Então tem bastante estudos e canalizações, intuições sobre essa etapa, esse portal, né? Todo portal que nós estamos estudando aqui na Roda Luz, nós estamos pegando essas datas de números iguais, né? O dia e o mês. Então já viemos fazendo já faz um bom tempo e nós nos concentramos alguns dias antes, estudamos o tema, intuímos aquilo que essa energia traz e nós procuramos traduzir isso numa linguagem prática, numa linguagem que nós possamos trazer aqui para o nosso dia a dia, para realmente fazer a diferença para você, né? Fazer a diferença para cada um de nós. Porque sempre nós temos essa percepção de mundo que as coisas estão difíceis, que tanta coisa que acontece aí, noticiários e tudo, e muito sofrimento, e mesmo na sua vida você tem também seus desafios, né? Seus momentos, seus altos e baixos, e tudo isso nós precisamos sempre aprofundar nesse autoconhecimento, né? Nesse despertar para a vida prática, para nós descobrirmos ferramentas, né? Técnicas, métodos, energias que possam estar assim contribuindo para isso, né? Então a inspiração, já indo direto ao ponto, a inspiração para esse tema foi essa parte da autoridade divina que cada um de nós temos, né? Então, porque quando fala de leão, né? Leão é o rei da selva, né? Tem um arquétipo bastante nobre, de nobreza. Esse leão traz essa autoridade, né? Uma certa autoridade. Então, claro, como nós focamos nesse autoconhecimento, nós procuramos descobrir essa nobreza leonina, né? Que vem também em sintonia com as energias de Sírios, né? Esse grande astro aí que está na nossa constelação. A gente não vai entrar nessa parte de cosmologia, mas também tem esses seres de Sírios que também tem esse aspecto de leão também, né? De leoninos, felinos. Então essa autoridade, o que é essa autoridade divina? Quando você quando você se deu conta que você existe, né? Você lembra? Você lembra quando foi que você, quando criança, né? Provavelmente quando era criancinha já, você consegue lembrar, ter lembranças. Mas mesmo quando criança, ainda demora um pouco para a gente cair a ficha de que a gente existe. Geralmente na fase dos 7 anos para frente, quando o intelecto começa, mãe, por que isso? Pai, por que isso? Né? É a fase das perguntas. Quem tiver crianças nessa idade sabe como é que é. Tudo ele quer saber. Então, nessa exploração, nessa relação com o mundo, nós podemos ter assim essa percepção de que nós existimos. Então, o que é essa existência? Né? Nós estamos indo dentro dessa origem primeiro, né? Nós temos essa vida que nos faz funcionar, nós temos esse corpo, essa mente, tudo dentro do nosso corpo, né? É algo que eu gosto bastante de frisar aqui. E essa vida que nos habita, que nos faz funcionar, tem muitos mistérios, né? Tem muitos mistérios que o ser humano, nós seres humanos, viemos estudando isso ao longo de milênios aí, e tem muitas explicações do que é isso aqui, né? Então a gente sempre está falando de extraterrestres, mas nós também somos extraterrestres. Nós também temos uma origem estelar, porque nós estamos separados do cosmos, né?
também estamos no cosmos. E a origem para formar tudo isso que está na Terra veio de algum lugar, né? Então, por isso que eu falo que nós também somos extraterrestres, né? Estamos terrestres, mas a nossa origem não podemos nos limitar dizendo que é aqui na Terra, né? Então, quando nos foi dado essa vida, nós viemos com uma bagagem, nós viemos com uma mochila cheia de tarefas, de desafios, né? De qualidades, né? De defeitos, entre aspas, por enquanto. Então, nós carregamos toda uma bagagem e temos uma direção na nossa vida. Quem inventou você, colocou você aqui e fez o plano de como você iria se desenvolver. Aí, claro, tem a sua participação, óbvio que tem, né? Porque nós fazemos parte desse Criador, né? Então nós temos essa chamado de cocriação, né? Dentro desse aspecto. Então, dentro dessa vida, nós temos uma autoridade divina. Nós temos algo intrínseco dentro da nossa vida, um poder, essa permissão do divino, do espiritual, de nós traçarmos os nossos passos. Nós temos uma autoridade de fazer escolhas. Nós temos essa permissão, né, da espiritualidade, da vida do Criador, do Pai, da Mãe, de Deus, como o nome não importa como a gente pode dar, mas quem é responsável por nós nos deu isso. Está na nossa natureza humana, né? Isso pode ser traduzido de certa forma como o livre-arbítrio, né? A capacidade de você fazer escolhas, através do poder cognitivo de você raciocinar, investigar, chegar a conclusões, né? A gente pode sempre, pode não, nós sempre estamos analisando tudo e concluindo, tirando conclusões disso, conclusões daquilo, como tudo isso que eu estou falando para vocês são conclusões aí que eu venho, vamos dizer assim, moldando ao longo dos meus anos de vida, né? Então, tudo isso vai compondo a nossa natureza individual, né? Então, cada pessoa tem a sua autoridade dentro desse contexto, dessa malha da vida, né? Dessa dinâmica de gerações após gerações que vem se multiplicando, né? Para formar esses 8 bilhões de seres encarnados atualmente, né? E quantos bilhões já tiveram encarnados antes de nós e já se foram também, e nós também, quantas vezes nós já devemos ter passado por aqui com outras identidades, outras individualidades, né? Essa proposta que eu trouxe aqui dentro desse portal 8 do 8, que nós estamos aí adentrando, é ter essa consciência, essa autoconsciência dessa autoridade. Quando você fala autoridade, você tem um poder, mas você tem também deveres. Você tem direitos e tem deveres. Então, dentro desse deveres e direitos, você tem a capacidade de poder estar estar determinando qual é o caminho que você vai traçar para cumprir o objetivo que veio no seu destino, vamos colocar entre aspas, tá? Então, todos nós temos um papel aqui nesse mundo. Agora, quando nós falamos papel, aí você pode remeter a sua mente à sua profissão, você pode remeter a sua mente ao seu cargo, vamos dizer assim, no seu trabalho, né? Você pode colocar esse papel como a posição que você ocupa dentro da sua família, da sua grande família ou da sua pequena família, na sua casa, ou dentro dos seus pais, irmãos, tios, avós, né? Então você pode associar tudo esses papéis que vêm no seu destino para esses fatores. Mas
se realmente a gente está buscando um aprofundamento dentro do autoconhecimento, nós devemos levar em conta que essa responsabilidade não é somente nesse papel externo. Nós temos uma responsabilidade para com essa autoridade que nos foi concebida. Então, nós concebemos essa autoridade, nós temos direitos, nós temos merecimentos, nós temos potencialidades, nós temos infinitas possibilidades que nós podemos atuar aqui na vida. Então, quando nós falamos de papel, mais uma vez, nós sempre projetamos fora de nós o que nós estamos fazendo ao fazer. Mas esse papel verdadeiro é aquilo que você representa dentro da sua performance, dentro do seu comportamento interno, na sua mente, naquilo que você pensa, naquilo que você produz dentro da sua mente, naquilo que você permite dentro da sua mente. E isso carregado, né, na mochila que eu falei que vem junto, vem também carregado de emoções. Esse é o recheio do bolo, né? As emoções que dá o colorido, né? Então não é só a mente pensante, nós temos também a mente emocional. É a parte que você sente vibrações, né? E essa parte das emoções é que nos leva para cima e para baixo, né? Então, dentro desse percurso que nós já temos, que é a sua função com você mesmo, que é você nascer A, e quando você for embora, estar B, transformado, melhorado, evoluído, expandindo a sua consciência, relembrando quem você é de fato, porque nós chegamos aqui sem saber quem nós somos. E essa é uma pergunta clássica, né? Quem sou eu? Né? Então, à medida que você vai qualificando a sua mente com autoconhecimento, você vai se dando conta de quem realmente você é de verdade, né? Então, nós vamos percebendo que esse eu sou de verdade tem a ver com essa vida que vem aqui, não com esse personagem que é temporário, que tem um início, um meio e um fim. Mas esse papel que esse personagem cumpre aqui é uma experiência desse ser que manifesta aqui para essa caminhada, né? E isso não é separado desse ser, porque nós não podemos separar. Quando nós falamos que essa vida determinou um corpo, a gente imagina um corpo como se tivesse uma embalagem, né? Uma veste, e a alma, o espírito veio e pum, entrou no corpo. Não é bem assim, porque desde da primeira concepção que se tem de óvulo, espermatozoide, até antes dessa concepção, toda a parte estrutural, espiritual, em camadas, em frequências, em dimensões, em extradimensões, multidimensões, para poder chegar e existir você, é algo muito complexo. E tudo isso vem formando o que é você, mas é tudo você. Tudo isso. Então, esse corpo sou eu também. Essa mente sou eu também. Só que essa parte que você está vendo, você não pode dizer que é a totalidade de nós. Vamos dar um exemplo prático. Você tem um carro. Você olha um carro, você fala, isso é um carro. Agora, você pega o volante do carro e você pode dizer que o volante é o carro. Você fala, ele é parte do carro. Só que como parte do carro? Se fosse parte do carro, ele poderia ter uma autonomia própria. Se pegar um volante, ele não serve para nada sozinho. Ele depende de todo o restante para dizer que aquilo é um carro. Entende? Então, você não é o volante. Você não é o metal que tem no carro. Você não é o plástico que está no carro. Diríamos que você é o dono do carro. Você é o motorista do carro. Você é esse conjunto do carro que anda. Entende?
Mas você não pode afirmar que você é o carro, porque você não é o carro. Aquele carro é seu, mas ele não é você. Isso é bastante profundo, mas é bom assim nós darmos essa possibilidade dentro da nossa mente para qualificar novas formas de ver essa vida que a gente leva aqui. Então, retomando, nós temos esse processo de autoconhecimento que é conhecer qual é o nosso papel interior conosco mesmo, aonde que nós estamos hoje, aqui agora, porque o que já foi está resumido nesse dia de hoje, né? Então, hoje você pode, por exemplo, como vou pedir, você pode pegar o papel, a caneta e começar a dizer quem sou eu e colocar aquilo que é você. Então, o que nós vamos focar para colocar no papel quem é você são as emoções. Porque as emoções é que determina as variantes da sua personalidade. Porque, por exemplo, quem está me vendo aqui todo feliz, alegrinho, não me viu quando eu acordo de mau humor e faço cara feia para minha esposa. Ninguém está vendo. Então, quando eu fico aborrecido com alguma coisa, com alguém no trânsito, igual ontem, eu entrei no cruzamento meio torto lá, meio, sei lá, devo ter feito uma barbeiragem, motoqueiro, você imagina o que que ele fez, né? Ele passou, deu uma balançada assim. Então, nesse momento, ele me vibrou de tudo para mim, então eu senti medo aquela hora. Eu falei, se ele tiver armado, ele vai me dar um tiro. Então, eu sinto medo, eu fico nervoso, eu sinto raiva. Então, você não sente? Você não sente medo? Você não tem momentos que sente insegurança? Tem momentos que não parece que você não tem chão? Não parece que tem momentos que, apesar de tudo que você já leu, já estudou, já conhece, fala assim: meu, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou vivendo tudo isso? Onde é que vai dar isso? Qual vai ser meu futuro? O que que eu tenho que fazer? Quais são o fazer? Veja como nós somos sempre assim condicionados ao fazer, entende? Então, qual que é o convite hoje? O convite é um processo, até que Jung usou esse termo, eu vou emprestar esse termo, que eu gosto muito, que é o processo de individuação. Não é individualização, dualização de dual, é individuação. Essa individuação é quando você olha para a parte boa, agradável de você, as suas qualidades, seus poderes, e quando você olha também para aquilo que não te agrada. Olha para aqueles momentos que você sente raiva, aqueles momentos que você sente desânimo, aqueles momentos que você fica perdido ou perdida, não sabe onde está, naqueles momentos que você se frustra. Fala, nossa, eu tinha tantos planos, tantas coisas e o dia já está acabando e não deu tempo. Mais uma semana passou e eu não consegui, né? Então essa projeção que a gente faz para o futuro e fica igual aquela imagem que tem, não sei se já viram, na corrida de coelho, para ele correr mais, eles amarram uma vara nas costas do coelhinho e põem uma cenoura na ponta. Então, claro, cada vez que o coelho avança, a cenoura avança junto. Então é uma coisa que não tem fim. Você está correndo atrás da cenoura, igual um coelho. E você não encontra um fim. Fica sempre com essa sensação de que vai acontecer lá na frente. Então, esse processo de individuação é quando você concentra, traz tudo isso para agora. E para isso, nós vamos já, a partir de agora, utilizar da energia que nós temos desse portal 8 do 8. Porque não é que deu meia-noite e começou o portal, não, ele já está irradiante. É igual quando você está vendo o dia nascer, você não está vendo o sol, mas o céu já se apresenta, clareando toda aquela cor, né, aquela aurora do amanhecer. Então nós já estamos vibrantes, né, nesse portal do leão. Então essa autoridade que você tem, esse direito que você tem de dirigir, de tomar a posse da sua vida e aceitar-se como você é, com tudo aquilo que você pensa que é defeito, mas não podemos afirmar que são defeitos,
porque isso é ser humano. Quando você sente raiva, o que que é? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero chegar aqui para dar essa live e fiquei preso no trânsito. Então tem um congestionamento, alguma coisa, e eu estou vendo que eu vou atrasar para chegar à live. Então veja, eu tenho uma intenção positiva, eu tenho uma intenção boa, e posso sentir raiva no trânsito porque eu estou preso. Então isso é sentir humano, isso é ser humano. Você não pode se condenar porque você sentiu raiva. Agora, onde está a nossa evolução? Aonde está o momento que você cumpre o seu papel aqui na Terra, o seu propósito de vida, né? Que a gente coloca o propósito de vida como um projeto espiritual maravilhoso, que você vai receber coroas de flores e vai subir a escada da vida e vai se autorrealizar como um santo. Mas fala a verdade. No momento que você está no trânsito com raiva, atrasado, no fundo, o seu ser humano, que é essa manifestação aqui, ela tem um motivo. É por amor que ela acaba sentindo essa raiva. Olha que coisa louca, né? Eu acho que vocês nunca ouviram isso. É porque dentro de uma coisa boa acontecem empecilhos, então ela sente raiva. O que é essa raiva? É um poder que cresce. Mas qual que é a prova? É o que eu vou fazer com essa energia chamada de raiva. Porque sempre a sua mente, quando fala raiva, você associa com violência, com agressão, com falta de respeito. Não é isso que eu estou falando. Quando sobe uma raiva, você pode muito bem perceber quais são os pensamentos, você pode muito perceber quais são os impulsos que você tem. Dá vontade, tem hora que dá vontade de torcer o pescoço de alguém, por exemplo. Então, é aí que está a qualificação na mente. É quando você observa que você quer torcer o pescoço do outro e fala assim: imagina que besteira é essa que eu estou pensando. Eu não quero torcer o pescoço de ninguém. Eu só estou com raiva porque eu não estou conseguindo cumprir com aquele meu objetivo X. Então você sabe direcionar esse fogo que vai te queimando com a raiva, mas sem você agredir o outro, sem você xingar quem está lá na frente andando a 10 por hora e está te segurando a velocidade do seu carro. É como você vai lidar com essa raiva dentro de você. Então, se você começa a xingar, chamar o outro de idiota, chamar o outro de burro, chamar o outro, mas você é topeira, tem muitas coisas horríveis. Isso não faz bem para o mundo. Agora, quando você sente uma raiva e você transforma isso, fala: Nossa Senhora, como é importante essa live que eu quero dar. Né? Eu estou vendo o tamanho da minha raiva é o tamanho da força que eu tenho e do amor que eu tenho para entregar, do meu propósito. Aí eu vou utilizar de sabedoria nessa hora, dessa força que a gente chama de raiva, para poder respirar fundo, para poder ter inteligência. Quem sabe eu ligo o GPS e tem um caminho melhor para eu desviar. Quem sabe eu me expresso de uma outra forma. Quem sabe eu comunico todo mundo: olha, fulano, avisa a turma aí que eu vou atrasar de 5 minutos, 10 minutos. Estou preso no trânsito. Então você vai usar a sabedoria para canalizar essa energia. Agora, o que normalmente, quando a gente está no autoconhecimento, a gente faz? A gente se culpa porque teve uma emoção negativa. A gente sente o pior dos piores porque sentiu algo que é próprio do ser humano. Então, quando você faz essa individuação, é quando você assume as suas partes, entre aspas. Tem um monte de aspas aqui hoje. Então, quando você tem essa autoridade de aceitar quem você é e pegar o leme disso. Então, outro exemplo, quando você tem um relacionamento com uma outra pessoa e essa outra pessoa faz alguma coisa que você não gosta, ou então ela tem um comportamento diferente, ela pensa diferente, tem um comportamento diferente que vai afetar o seu universo. E você fica aborrecido ou aborrecida.
Então esse sentimento de aborrecimento, de tristeza, de desânimo, ou até de raiva também com essa outra pessoa que está pensando diferente, vocês em conjunto têm que decidir algo em comum, por exemplo, né? Então esse momento que você sente isso, o que que você vai fazer? Tem uma chave muito importante nisso, que é o momento de você expor a sua fragilidade para o mundo. Como assim? Porque quando nós estamos com raiva, magoados com alguma outra pessoa, a gente quer ter razão, a gente coloca como dono da verdade, e eu estou certo e o outro é errado, eu sou maior e o outro é menor. O que eu penso é o correto e o que o outro pensa é incorreto. Agora, quando você coloca a sua fragilidade para fora, quando você coloca a sua sinceridade para fora com sabedoria, não é se fazer de tonto, de tolo, nem de bobo. Quando você tem esse tipo de comportamento e se coloca para expressar isso, é que você não vai se sobrepor a outra pessoa. Você não está necessariamente se colocando melhor, querendo se destacar. Não. Você vai falar para ela, fulano de tal, meu bem, se for um casal, por exemplo, meu amor, se for um irmão, irmã, meu irmão, meu amigo, meu patrão, meu colega de trabalho, seja quem for que você tem em relação, que há um conflito, alguma coisa, é você expressar, falar, olha, eu estou profundamente aborrecido com o seu ponto de vista. Ele me provoca algo dentro de mim porque eu penso totalmente diferente de você. Então eu gostaria de expressar para você que eu estou profundamente fragilizado por causa disso. Então eu gostaria de expor para você. Eu não tenho nada contra você. É algo que está acontecendo dentro de mim. Por causa dessa diferença, eu quero estar bem com você. Eu quero estar bem nesse meio onde eu me encontro. Então, como eu quero estar bem nesse meio, eu quero ser uma boa pessoa, tudo. E o que você pensa em relação a isso não está batendo, eu estou incomodado, estou fora de lugar. Eu queria expressar para você. Eu não estou dizendo que você precisa mudar, eu não estou querendo convencer. Aliás, eu até gostaria que você mudasse de ideia, até gostaria que você desse uma abertura. Será que seria possível você dar abertura para eu colocar o meu ponto de vista, para você considerar? Eu prometo para você que eu vou fazer de tudo também para receber explicações mais expansivas da sua parte, onde contrapõe o meu ponto de vista, para quem sabe possamos clarear e chegar num denominador comum nessa história. Percebe? Quando você coloca a sua fragilidade no sentido de que você mostrar que você não quer sobrepor o outro. Então, isso muda completamente. Você deu direcionamento para uma emoção. Outro exemplo que nós podemos dar em relação ao medo. Quem aqui não tem medo? E esse medo, você pode ver que muitas vezes tem relação com as outras pessoas. O que vão pensar de mim? Isso é medo. Então você quer amor, você quer estar bem, você quer estar em paz todo mundo, mas você tem medo de errar. E o que é esse medo de errar? É uma proteção que o seu cérebro tem, porque às vezes que você errou na sua vida, você se deu mal. Apanhou do seu pai, apanhou da sua mãe, levou bronca, foi prejudicado, foi demitido no seu emprego. Aconteceu muita coisa ruim quando você errou. Então o medo é um alerta. Sabe quando o celular começa a acender lá a luzinha lá, que a bateria vai acabar, começa a fazer um bip lá, alguma coisa assim, e você fala, nossa senhora, tem algum perigo aí, ou você está dirigindo um carro e aparece uma luz lá, está faltando óleo, está faltando combustível, entrou na reserva. É um alerta, isso é um medo. Aí você fica com medo de ficar sem combustível. É normal. Aí você corre para o primeiro posto que tem para você abastecer seu carro. Reflita se isso faz sentido para você. O que eu estou querendo colocar é que essas emoções que não são agradáveis não são doenças necessariamente. Quando a gente desembesta
ou quando a gente deixa isso, como se fala, ir na descida e ficar solto as emoções, aí sim vai ficar um problema, um desafio mais complexo para você resolver. Quando você bate em cima do mesmo medo e fica alimentando esse medo ou uma emoção desagradável, então você está deixando esse problema complexo. Tudo aqui, ó. Então qual que é o convite hoje? Enumere quais são as suas sombras que te apavora, aquilo que te incomoda, que faz mal para você. E aí nós vamos procurar um meio de aceitar isso, ressignificar essa emoção, entender o que está por trás dessa emoção, o que de fato você está querendo, o que o seu ser está querendo quando ele expressa através dessa emoção, para você dominar essa potência dessa emoção com luz da sua consciência e traçar um rumo, um alinhamento nesse processo de individuação, que é a integração de si mesmo, de equilíbrio, de harmonização. Então você vai diminuir a sua culpabilidade, seus julgamentos, sua autocrítica exagerada, sua autoexigência em demasia e a frustração, e o julgamento e a condenação. Tratar você com amor, com carinho, com respeito, respeitar que essas emoções são humanas. E tudo isso é passageiro aqui. É a escola, é o nosso filme, para nós evoluirmos como alma, como espírito, como essa vida que habita em nós. Maravilha? Então não vou mais me alongar, essa mensagem que eu queria trazer. E o que vai acontecer agora? Quem está assistindo a gravação, nós vamos fazer um outro vídeo com a meditação, onde nós vamos direcionar uma dinâmica para fazer esse processo da individuação. E agora que eu encerrar essa transmissão, né, que está gravada, nós vamos, dentro da Roda Luz, do estudo da Roda Luz Livre, com os participantes que estão aqui presentes, nós vamos conversar, vamos ter um estudo próprio. E depois nós vamos fazer essa prática. Tá? Essa prática provavelmente não vai dar tempo hoje, e nós vamos deixar ela gravada para no dia 8/8, não sei que hora, não vou prometer que vai ser meia-noite, em algum momento do dia até lá vai sair, se der antes melhor, tá? Para você reservar no seu dia um momento, no máximo 30 minutos, vou procurar ser mais breve, mas no máximo de 20 a 30 minutos, essa é a minha intenção, para que você possa trazer toda essa energia dentro desse processo seu de integração, aceitação e valorização dessa autoridade que você tem na sua vida de livre-arbítrio. Então, gratidão, nos vemos em breve.